Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui conversar com vocês. Deixa eu até me ajustar aqui, porque o assunto é sobre desenvolver a capacidade de autoaceitação. A gente tem uma mania de querer estar sempre bem para ajudar outras pessoas. Algumas pessoas são assim, como eu sou. A gente tem mania de demonstrar que estamos bem o tempo todo para ajudar outras pessoas e muitas das vezes a gente acaba anulando o que de fato a gente está sentindo. Eu não estou falando de reclamações, lamúrias, coisas que a gente fica reclamando no dia a dia. Eu estou falando de algo mais interno, mais profundo. E essa autoaceitação, ela vem de dentro. E desenvolver a capacidade da autoaceitação é um processo contínuo que envolve reconhecer e acolher quem de fato você é. Eu passei por uma situação recente onde uma amiga se afastou, uma das minhas únicas amigas, porque assim eu tenho bem poucas amizades. E eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive facilidade para fazer amizades, mas nunca fui aquela pessoa de muitos amigos o tempo todo. Em algum momento eu acabo me afastando, me distanciando, me trancando. Então eu andei me afastando de algumas amizades, não nem por mal assim, mas sabe quando você vai mudando e os gostos já não são mais os mesmos, as conversas já não fluem mais como antes. Isso porque se você muda e a pessoa ela continua com a mesma mentalidade, automaticamente a gente vai se afastando. Não é porque você escolheu se afastar ou porque ela escolheu se afastar, mas não, parece que não flui, não sei. E esses dias eu tive esse embate em relação a essa amizade que se afastou de mim. E aí eu mandei mensagem para ela, né? Porque era uma das poucas pessoas que eu ainda conversava bastante, assim, no dia a dia, desabafava e tudo. E aí aconteceu um episódio que ela se afastou, ficou distante, meio calada. Eu mandei mensagem, respondia, só o básico. E eu percebendo aquilo, pela amizade que a gente tinha, eu fui e mandei um texto para ela. Falei, amiga, o que tá acontecendo? A gente sempre foi de desabafar muito uma com a outra e agora você se afastou. E no primeiro momento você falou que estava sem internet e tudo bem, porque acontece, mas depois você também não falou mais. Falou tipo um oi, assim. E aí eu questionei, eu falei, o que tá acontecendo? Aí ela falou que tava com alguns problemas e tudo, que não queria me chatear com os problemas dela, sendo que a gente nunca teve isso, a gente sempre desabafou uma com a outra em relação aos nossos problemas do dia a dia. E aí eu achei estranho, né? E aí, quando eu questionei a ela, eu falei, amiga, a gente nunca teve isso e tal, são fases, essas fases passam e tudo. E aí eu falei, eu fui investiguei mais um pouco, né? Perguntei, eu falei alguma coisa que te chateou, o que te deixou assim. Porque de fato a gente sempre teve uma amizade muito aberta em relação a conversar sobre até mesmo os nossos conflitos. Se eu falasse alguma coisa, ela se sentisse chateada, ela me falava, amiga, eu não gostei e tal, assim. E eu a mesma coisa, a gente sempre teve essa liberdade para conversar
uma com a outra, até em relação a coisas mais difíceis, assim, de comunicar, né? E aí ela foi e falou pra mim que ela estava no momento que ela não queria ficar muito de reclamação, porque essas reclamações faziam parecer que os problemas não diminuíam, não sumiam, só aumentavam. Só que ela falou assim, não foi muito claro, ela não disse, amiga, você está muito reclamando. Ela não falou isso, mas falou que a gente estava muito nessa energia, ela não queria ficar nessa energia de reclamação. E quando ela falou isso e eu vi lá a mensagem dela, eu fiquei ali naquele momento um pouco assim, sem entender de fato, porque a gente sempre reclamou muito, reclamou não, assim, conversamos. Eu desabafando meus problemas com ela desabafando os problemas dela comigo, sendo que ela desabafava problemas referentes a uma situação e eu desabafava problemas em relação a outra situação. E ela tá certa, claro que ela tá certa, ela tá querendo sair dessa energia de reclamação, de ficar remoendo essas coisas. E eu gostei disso. Só que a minha questão nessa situação é que pra mim, eu não sei, não é me vitimizando, que muitas vezes eu também fiz isso com ela, de me vitimizar. Mesmo sabendo que ela tinha os problemas dela e eu ia com os meus e ficava no ouvido dela e tudo. Então, só que eu acho assim que, poxa, dava pra gente resolver isso. Dava, amiga, olha, vamos tirar esse foco que a gente tá de só reclamar das coisas. Vamos começar a ver as coisas boas. Em alguns pontos, ela já até me chamou a atenção em relação a isso e talvez eu não dei tanta atenção, né? Então, esse pode ser um dos motivos também, que ela deve ter pensado, poxa, eu já chamei a atenção dela por causa dessas reclamações e aí fica no meu ouvido reclamando. Então, melhor eu me afastar. Talvez, não sei, gente. Mas a ideia aqui é que ela chamou essa minha atenção, eu queria poder melhorar, sendo ainda amiga dela, parar com essas reclamações e ter uma amizade saudável com ela pra gente conversar e tudo, mas eu não tive, como é que se diz? Ela se afastou e não fiquei assim, meio que sem saber como agir. Aí, o que isso tem a ver com se desenvolver a capacidade de autoaceitação? Vocês precisam entender que a gente, como ser humano, como pessoas que estamos vivendo essa experiência na Terra, a gente tem que aprender a aceitar quem a gente é. E eu não tô dizendo isso pra gente, eu sou reclamona e tá tudo bem, eu sou assim. Não é isso. É acolher quem você é, tudo bem, eu sou reclamona e isso não tá legal, não tô gostando desse comportamento, então vou melhorar. É pra agradar outra pessoa? Não. Vai ajudar, claro, vai. Mas o foco aqui é você. Tava legal pra mim eu reclamando no ouvido dela o tempo inteiro? Não tava também. Não tava, porque eu reclamava, aí ela me aconselhava, poxa amiga, isso. Mas, no fundo, o que eu tinha além de reclamações para oferecer para ela? Porque depois que ela falou isso, eu parei para analisar, voltando essa questão do que a gente conversava e eu vivia reclamando, e eu percebi que muitas vezes ela tentava até desabafar comigo em relação a algumas coisas dela, e parece que o meu problema era sempre maior que o dela. E eu, naquele impulso de
querer falar, ai amiga, você não tá sozinha, eu também já passei por isso. E aí eu começava a expor também a minha história para ela. E acabava que eu acabava anulando o problema dela e colocava o meu problema acima do dela. E eu fazia isso de forma inconsciente. Porque eu achava que era uma forma de eu estar aceitando o problema dela e conversando com ela a respeito disso. Mas no decorrer dessa minha análise, eu percebi que eu estava ali me colocando sempre acima dos problemas dela. E me dói meu coração, ver que eu fui essa pessoa, porque é uma pessoa que eu amo do meu coração. Eu amo muito essa minha amiga. E mesmo que a gente não volte a ser como era antes, a gente se fala assim, oi amiga, bom dia, tudo bem? E acabou o assunto. Mas serviu para mim de aprendizado em relação a essas reclamações que eu estava levando da minha vida para ela. E isso é incrível, gente, porque assim, eu tenho mania de achar que eu sou o centro das atenções. Inclusive, hoje ela colocou um vídeo no status dela que falava mais ou menos que as pessoas ficam se vitimizando. Ai, é tipo como se as pessoas se vitimizassem para ela, mas esquecessem que ela também tem problemas, né? E a carapuça me serviu, né? Porque eu agi exatamente assim. E a verdade é que eu lamento por esse ocorrido, eu sinto muito. Se eu perder a amizade dela, eu vou sentir muito. Mas eu tenho que aprender, né, gente? Vai servir como lição, como aprendizado. E esse desenvolver em mim a minha capacidade de autoaceitação em relação a quem eu sou, me policiar em relação a quem eu quero ser, eu tenho que me desenvolver. E então eu aprendi e entendi que a gente precisa conhecer e entender as emoções da gente, que muitas das vezes a gente nem presta atenção nisso, a verdade é essa. Essa minha amiga, ela tava tão cansada de ouvir eu reclamar de tudo, que ela decidiu dar um basta. E eu tava fazendo assim, tipo, no automático, nem me dei conta, nem me toquei. Então a gente precisa aprender a praticar a autocompaixão, precisamos identificar e desafiar as crenças limitantes que a gente tem. Muitas vezes a falta de autoaceitação está enraizada nessas crenças limitantes, nessas crenças negativas que a gente tem sobre a gente mesmo. Eu me sentia tão vítima de tudo que eu vivia, e é uma crença limitante também, essa vitimização que eu tenho, isso é de infância. Isso vem ali do abandono que eu tive por parte de um dos meus familiares próximos, de alguém que eu amava muito. Então eu vim crescendo trazendo essa insegurança comigo. Essa questão do abandono me deixou insegura. E aí, quando eu estou com alguém em algum relacionamento, ou com amizade, ou com parceiro, algo do tipo, eu acabo chamando a atenção para mim, de alguma forma, como se eu tivesse ainda no fundo aquele medo de ser abandonada. E aí o que acontece? Eu acabo sendo abandonada. Então é uma situação assim que a gente vai para pensar e de fato ocorrem coisas que a gente fica assim pensando, né? Reconhecer as suas qualidades e as suas conquistas. Isso faz parte
desse desenvolvimento da capacidade de autoaceitação. A gente às vezes esquece, né, das nossas qualidades, das nossas conquistas, porque a gente foca no que é da gente como problema, como as coisas ruins, e isso acaba atrasando um pouco a gente como ser humano. Estabelecer limites saudáveis, aprender a dizer não e proteger o seu espaço, sua energia é crucial para a autoaceitação. Ao estabelecer limites, você demonstra respeito por si mesmo e evita situações que podem gerar frustração ou ressentimento. Esse aqui é a minha colinha, gente, que eu fiz aqui para eu não me perder nas informações. E isso aqui é uma coisa que, não me vitimizando, mas eu tenho uma mania de quando a pessoa me machuca, eu perdoo. Algumas vezes eu perdoo as pessoas, mas não quero ela de volta na minha vida. Isso porque eu não guardo aquela mágoa. Antigamente eu não sabia perdoar, então eu ficava com aquele negócio pesado no meu coração em relação àquela pessoa e eu não conseguia. Depois que eu liberei o perdão, eu entendi que eu consigo perdoar, tirar aquele peso, aquela angústia do meu coração, mas eu não sou obrigada a manter aquela pessoa na minha vida. Não sou obrigada a aceitar aquela pessoa na minha vida, não. Não, se você perdoou, seu coração tá leve, tá livre em relação a essa pessoa, você não guarda mais rancor, não guarda aquele sentimento pesado, aquela coisa ruim. Se você não se sente mais assim em relação àquela pessoa, é porque você conseguiu liberar o perdão. Mas isso não quer dizer que você tem que estar de contato com ela se você não quer. E eu tinha essa mania de perdoar as pessoas e dar uma chance para ela estar na minha vida de novo. Aí a pessoa vinha, fazia tudo de novo. Isso ia fortalecendo em mim essa dificuldade em perdoar. Eu ficava, mas eu vou perdoar para quê? Para a pessoa fazer de novo? Só que o perdão não é para você. Ou melhor, o perdão não é para outra pessoa. O perdão é para você. É você quem está carregando esse peso. A outra pessoa continua vivendo a vida dela. Então, quem tem que aprender, quem tem que se desenvolver, é você que está aí no autoconhecimento, buscando se autodesenvolver. Então, não faz nem sentido você guardar mágoa porque uma pessoa fez isso e a pessoa não mudou. Se ela não muda, não é com você, é com ela. Você tem que fazer a sua parte de você mudar. E aqui, voltando aqui a essa parte de aprender a dizer não, foi uma coisa que eu demorei para aprender, porque eu não sabia dizer não. Eu sempre estava querendo agradar o outro e acabava me perdendo ali, né? Então, estabelecer limites, você demonstra respeito por si mesmo. Muitas das vezes a gente acaba passando por cima da gente para validar o que o outro quer, para validar o que o outro pensa, e a gente acaba se anulando. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu acho que até por isso que eu muitas das vezes acabo me vitimizando por causa de tudo isso que eu passei. Não é justificando, né, que se vitimizar não é legal, mas a gente precisa aprender a ter essa maturidade de lidar com essas situações, principalmente essas pessoas como eu que já sofreram. Todo mundo, acho que em algum momento já sofreu, né? Cada pessoa passou ali por alguma fase que foi um aprendizado, que machucou, que feriu, que doeu e que passou. Mas para algumas pessoas é mais difícil superar. E aí, para ela conseguir seguir em frente, ela conta a história dela. No meu caso, eu tô falando de mim, eu conto minha história como se eu estivesse me vitimizando. Então, não sei se vocês conseguem me entender, espero que sim.
E o último ponto que eu queria falar com vocês, chegando no final do vídeo, se desconectar da comparação social. Se você tá nessa busca de desenvolver essa capacidade de autoaceitação, se você tem dificuldade de aceitar quem você é, uma das coisas principais que você precisa fazer urgentemente é se desconectar de comparação social. A gente tem essa mania de achar que a grama do vizinho é mais verde, que a vida do outro tá melhor, que a gente fica se sentindo para trás, a nossa não tá tão legal assim, eu não sou tão bom assim, eu não tenho essas qualidades. E aqui tá uma diferença grande. Não se trata de inveja, não. Se trata de não se autovalorizar, não ver as suas próprias qualidades, não ver que você é capaz. Não necessariamente você vai ter as mesmas habilidades que o fulano, mas você terá habilidades que o fulano não tem, mas você não enxerga porque ele está explorando as habilidades dele e você está vendo ele fazer isso. E para você, você acha que você não tá tão legal, não tá tão bom, porque você fica se autocomparando. Isso emocionalmente, essa palavra mesmo, de comportamentos, de físico, corpo, aparência, achar que o outro não tem ruga, não tem marcas de expressão, não tem linhas de expressão, tá muito bem, tem a pele muito boa e tem um sorriso maravilhoso e tem um cabelo mega lindo e você fica aí se comparando. Essa comparação, você precisa se desconectar porque isso não vai te fazer bem. Você tem que entender que cada pessoa é de um jeito, cada um tem suas qualidades, seus defeitos e cada pessoa tem os seus fantasmas que precisa aprender a lidar com eles para superar cada coisa que a gente vai vivendo, né? Então vamos aceitar quem a gente é, acolher quem a gente é e trabalhar as nossas melhorias para que nós podemos evoluirmos, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então são essas as minhas dicas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.